Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar. Esterilidade é o nosso tema para este programa. Esterilidade. A escritura lida é 1 Samuel capítulo 1, versículos 5 e 6. Vemos as escrituras lidas em 1 Samuel que o Senhor cerrou o ventre de Ana, pois a mesma com o seu esposo, veja bem, com o nome Eucana, que significa possessão de Deus, que subia de sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. Ana era amada por Eucana, porém carregava um opróbrio, pois o seu ventre estava cerrado. E além do seu opróbrio, que era esterilidade, tinha uma rival por nome Penina, que significa coral, que excessivamente a provocava para a irritar. Agora, tudo isto tinha um motivo, pois Ana estava vivendo o seu deserto e ainda sendo humilhada, porque tinha uma natureza. E ao porfiar com Penina, sempre levava a Deus suas razões, que quase são espúrias, porque se há uma esterilidade,
é porque Deus está tratando conosco de nos limpar de alguma coisa que é contrário à sua natureza divina. E quando somos pisados, os nossos sentimentos, é o sentido da emoção, sai em nossa defesa, querendo vingança. Temos a prova disso, Lucas capítulo 9, 54. Jesus, estando em viagem, entraram em uma aldeia de samaritano, pedindo que lhe preparassem pousada. Mas como havia segregação entre os judeus e samaritanos, não lhe receberam. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Jesus, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Veja, Tiago representa a esperança. João, o discípulo do amor, queria vingança. Porque não receberam a receptividade do samaritano. Porque logo quando o nosso estado emocional é atingido de alguma forma, é contrariado, nós queremos vingança, nós queremos uma reação de Deus ao nosso favor. Ora, e Deus tem que nos esgotar de todo ego, de todo pensamento de altivez. Quase sempre Ele colocará uma penina em nossa vida. Veja, a Escritura em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Observe que Ele tem um deserto para te guiar. Estes 40 anos para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. E o interessante é que quando temos uma penina em nosso calo, nós pleiteamos direito. Isto me faz lembrar de uma história de duas famílias que moravam em um apartamento de frente um para o outro. E todo dia, na parte da manhã, ao tomar café, aquele casal olhava para a janela do vizinho com a autocrítica e dizia: como eles dão conta de ficar com aqueles vidros sujos por tanto tempo e não o limpa? E isto era todos os dias. Até que um dia aquele homem resolveu tomar um ar na janela, abriu a sua janela e exclamou, até que enfim a vizinha lavou o vidro. E quando ele passou o dedo, ele viu que era o seu vidro que estava sujo. E foi isto que aconteceu com Ana. Ela olhava para a penina da sua vidraça, do seu ego, da sua autocomiseração, que é ter pena de si mesmo. Porém, quando resolveu olhar para si, e a sua oração agora era para falar dos seus desgostos, das suas fatalidades, dos seus contratempos. E quando seu pastor a teve por filha de Belial, isto é, uma mulher rebelde, como você tem coragem de se embriagar e entrar na presença de Deus, sua rebelde? Veja bem, isto era o seu pastor chamado Eli, repreendendo Ana. E Ana pôde responder: não, Senhor, não coloquei vinho em minha boca. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, tenho derramado a alma na presença do Senhor. Não tenha a sua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Hoje eu estou falando, veja bem, hoje eu não estou falando das dores da minha rival.
Hoje eu não estou vindo aqui pedir a Deus que trate com ela ou que vingue as minhas afrontas. Hoje eu não estou falando tanto que ela está me machucando o meu ego. Hoje eu não vim falar o tanto que eu tenho estado ferida. Hoje eu não coloquei o nome de Penina na minha oração. Porém hoje eu vim falar dos meus desgostos. Eu vim falar das minhas atrocidades. Eu vim falar que eu tenho um ventre estéril, que eu não tenho produzido o que era necessário produzir, que a minha fé é estéril, que a minha maneira de caminhar é estéril. Não, eu estou falando dos meus desgostos, eu estou falando das minhas atrocidades. Hoje eu vim falar de mim, não vim falar da minha rival. Não, meu pastor, o problema é comigo. O problema da minha esterilidade não é somente com a minha igreja, não é somente com os meus ensinamentos, mas o problema da minha esterilidade é comigo. Então hoje eu vim para falar das minhas atrocidades. Então Ana resolveu olhar para si mesmo. Por quê? Porque o maior inimigo que eu tenho chama-se Dilson Moreira, e o maior inimigo que você tem é você mesmo, é o seu ego, é a sua vaidade, é a sua mania de grandeza, é o seu orgulho, é a sua maneira de pensar que não tem ninguém melhor do que você. E quando este inimigo sair da frente, veja bem, a esterilidade vai acabar. Sim, esta semente vai germinar. Bom, embora nós temos aqui uma história que fala de uma moça. Sim, havia um príncipe na China que ia se casar, e ele então resolveu perguntar para o sábio como encontrar um bom casamento. E aquele homem, ao ser orientado pelos sábios, e o sábio mandou que ele tomasse todas as virgens do palácio e que elas levassem semente para plantar de rosa, e determinasse o tempo que aquela semente ia germinar e ia dar rosa. E a moça que trouxesse a rosa mais bonita seria então a futura esposa daquele príncipe. Quando as candidatas levaram a semente, sim, com a responsabilidade de que se não trouxesse rosa, trariam da mesma semente. Sim, e então foram. E havia uma moça ali pobre. Havia uma moça ali que ela era virgem, era bela, mas ela não podia, ela nasceu em um lar pobre, e isto lhe trazia um peso no coração e uma indignação de achar que não era digna de casar com um príncipe, e ela ainda era órfã de pai e mãe. Olha, e então, sendo orientada pela tia, ela foi para pegar a semente e pegou, e então ela plantou a semente. E ela tratou de cuidar daquela semente da melhor maneira, como ela tinha sido ensinada. Mas para a sua decepção, o tempo foi passando e o prazo venceu, e não germinou, não deu flor. E ela, muito triste, muito amargurada, teria que levar, veja bem, o restinho de semente que sobrou para o príncipe. E então chegou o dia, convocado todas as virgens como foram convocadas, e então reuniram-se elas, e o príncipe começou a andar no meio daquelas virgens, moças bonitas, que estavam com cada uma, com cada rosa mais bonita do que a outra. E então aquela mocinha, triste, decepcionada, frustrada, olhava para si mesma e dizia: somente a minha rosa não frutificou, somente a minha semente não deu flores. E então o príncipe elogiava as moças com as suas flores, e ela olhou para aquela moça acabunhada, triste, envergonhada, com o rosto vermelho, e o príncipe perguntou para ela: e você, onde está a sua rosa? Ela disse: a minha semente ela não reproduziu, ela não deu flores. Eu vim trazer do que sobrou das sementes, mas a minha semente não deu flor. E então o príncipe disse em voz alta: então eu me casarei com você. Então as outras moças disseram: mas com ela? Por que com ela? Ela não tem flor. Então o príncipe lhe disse: todas as sementes que eu dei para vocês, ela era infértil, elas não reproduziam flores, mas esta moça
trouxe da semente que eu dei para ela, mas vocês foram no mercado e compraram flores de outra semente. E se vocês não foram fiel com a semente que eu lhes dei, vocês não serão fiel como esposa, não será fiel como filha. Veja, a esterilidade de Ana era para que ela germinasse alguém que seria um profeta, que seria um vaso usado para a glória de Deus. E veja, ouvinte, dentro dessa ilustração, aquela moça ganhou um casamento por sua fidelidade. Porém, veja bem, nós temos que observar que Ana agora parou de olhar para a Penina, veja bem, da sua vidraça, mas ela agora estava olhando com os seus olhos, ela estava olhando da sua própria vida. Ela parou de olhar para a Penina da sua maneira egocêntrica, da sua maneira de pensar que era melhor do que aquela mulher, por ela ser mais amada, por ela ser mais querida. Veja, então ela parou de olhar para a Penina, e quando ela fez isto, veja bem, ela estava olhando para a sujeira da sua própria vidraça. E quando, ouvinte, você olhar para a sujeira da sua própria vidraça, da sua própria vida, oh sim, então a esterilidade vai acabar. Por quê? Porque você, ao invés de julgar alguém, ao invés de você tacar pedra em alguém, veja, você vai ouvir uma voz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Isto é, aquele que não tem vidraça suja, então lave a vidraça da sua Penina. Glória a Deus, aleluia. Isto é com você, Ana, que está me ouvindo. Há quantos anos você não sabe o que é sorrir? Você não conhece o que é o sucesso? Quantos naufrágios você já sofreu? Você não percebeu que o seu útero espiritual está infértil? E que a fé que você professa não lhe traz nenhum benefício? E ainda neste deserto é zombada, ridicularizada pelas peninas que fizeram um coral em sua atrocidade. Lembre, o nome Penina significa coral. E esta Penina, ela fez um coral de suas atrocidades. Hoje chegou o dia de acabar com a sua esterilidade. Hoje chegou a hora de cumprir Isaías 54, versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Havia um homem na Bíblia, seu nome era Naamã. Ele era general da Síria, porém leproso. E um dia, uma menina judia disse para ele: se ele fosse em Jerusalém a um profeta por nome Eliseu, que a sua lepra se acabaria. E ele assim prontamente o fez. Chegando lá, Eliseu o mandou, por meio de Geazi, pular 7 vezes no rio Jordão, e a sua lepra se acabaria. Naamã achou Eliseu descortês, nem o recebeu. Afinal de contas, ele era um general, e ainda o manda mergulhar no rio Jordão, sendo que os rios da Síria jogavam o seu esgoto no rio Jordão. Naamã achou aquilo um absurdo e saiu murmurando, porque ainda que era um general, estava fedendo das secreções da lepra. E existem pessoas que estão com mau cheiro, porque a lepra é a tipologia do pecado. Existem pessoas que o pecado está fedendo em suas vidas. Não importa a graduação que você carrega, não importa o conhecimento que você tem e nem a conduta que você tem diante dos homens, mas sim, o pecado está fedendo em suas vidas. Porém, o que mais fedia em Naamã era o seu ego, que teria que se misturar com as fezes do Jordão, que foi a sua Penina. O Jordão para o grande general foi a sua Penina. E não era,
Veja bem, e não era uma vez, e sim 7 vezes. E quantas pessoas dizem: eu não vou me batizar outra vez? Veja, Naamã teve que se batizar 7 vezes. E o primeiro batismo foi para sepultar o ego, o segundo, a vaidade, o terceiro, o orgulho. E quando sai das águas do Jordão, do 7º mergulho, a sua pele, ela estava como pele de criança. A esterilidade acabou. A esterilidade do general acabou. A esterilidade de Ana acabou, porque o seu pastor, ao ver que ela estava agora encontrando com Deus no seu altar, ele a abençoou e disse para ela: vai em paz, e o Senhor te conceda a tua petição. E quando o grande general da Síria, depois de sair 7 vezes, depois de mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão, a sua pele ficou como pele de criança. Sim, ele conseguiu romper com o espírito da penina, com o espírito do ego, com o espírito da vaidade, com o espírito do orgulho, com o espírito da mania de grandeza, e a lepra ficou sepultada no Rio Jordão. Ora, ouvinte, e a esterilidade acabou, e da esterilidade de Ana veio um Samuel, o que adiantou Penina ter muitos filhos, e nenhum deles foram falados na Bíblia, nenhum deles tiveram registro bíblico. Mas Ana, de um ventre estéril, saiu um grande profeta, o profeta Samuel. E se você está me ouvindo, Ana, é com você que eu estou falando, Ana. É com você que eu estou falando, Naamã. Deus está lhe chamando para quebrar a esterilidade. Deus está lhe chamando para destruir esta condição de vencido, de acabado, de deprimido. Veja bem, Ele quer que esta esterilidade acabe. E se você puder agora mesmo orar comigo, eu orarei e te abençoarei. Grande Deus, eterno Pai, eu estou orando para alguns Naamãs, estou orando para algumas Anas de ventre estéril, Senhor, que carregam a lástimas, que chora o pranto e lamenta e bate no peito e trazem, Senhor, grande dor. Eu estou orando para que o grande Deus, rompedor de esterilidade, possa vir ao encontro desta Ana, possa vir ao encontro deste Naamã, sim, e destruir toda a barreira, e destruir todo o mal, pela glória e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro a Deus, para que o Senhor abra caminho e abençoe esta Ana, este Naamã, que está me ouvindo agora, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém, Senhor, amém.